E para repercutir um pouco esse avanço da dívida pública, a gente vai conversar aqui com ele, que é especialista em contas públicas, o Murilo Viana. Murilo, muito bom dia para você, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, para poder a gente repercutir sobre isso. Murilo, que é do Gol Associados aqui nesse momento, e a gente sabe que para poder falar sobre dívida pública, nada melhor, contas públicas, Murilo, do que você, para destrinchar esses números para a gente. Então, muito bom dia, meu querido. Antes de mais nada, boa quinta para ti. Eu que agradeço, Débora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, olha só, vamos lá, né? Números que aumentam, dívida pública aumentando 0,71% no mês, na comparação anual esse aumento foi de 11% de aumento. A gente sabe que esse ritmo de crescimento da dívida pública, ele é uma constante, a gente já via em todos os modelos ali, né, econômicos, essa tendência de crescimento da dívida pública. Nessa magnitude, ela surpreende, está dentro do que era realmente esperado, né, pelas projeções. A gente está diante de mais uma confirmação de uma tendência estrutural ou conjuntural nesse momento? Acredito que nós temos que separar os fenômenos aí de curto e um fenômeno estrutural de longo prazo, né? No longo prazo, o cenário de dívida ele não muda muito para o Brasil. A gente já tem ali contratado, e quando eu falo isso, não são somente nós, especialistas de mercado, mas também os relatórios de projeção fiscal do Tesouro Nacional indicam ali tanto o estrangulamento absoluto, ou praticamente absoluto, do espaço das despesas discricionárias em 2017, e que, portanto, uma falência ali da nova regra fiscal, dentro ainda de uma trajetória de endividamento crescente num cenário onde os juros estrutural é um pouco mais elevado. Então, nós temos essa contratação, digamos assim, de um fator de longo prazo que está dado, que não muda muito o cenário. No contexto de mais curto prazo, no âmbito aí do relatório mensal da dívida, nós temos ali uma percepção maior da incerteza global, diante inclusive das imposições tarifárias do governo dos Estados Unidos, não só contra o Brasil, mas também no âmbito internacional. Nós temos aí agora repercutiu, como bem você pontuou ali no Wall Street Journal, a preocupação em relação a questão do Fed, da independência do Fed dos Estados Unidos. Tudo isso turva o cenário de previsão de juros e de inflação internacional, que também casa aqui com a proximidade do cenário eleitoral. E quando a gente olha para os investidores e também para o interesse do próprio Tesouro Nacional, acaba tendo uma preferência pela chamada LFT, que é um título de taxa flutuante e que o Tesouro consegue emitir hoje com um juros menor do que se emitisse outro perfil de título. Então, do ponto de vista da configuração da dívida pública, nós temos ali uma piora da qualidade, uma vez que a LFT ela leva a um cenário de que o Tesouro Nacional atrela o título público ao juros Selic e Uhum. também compromete a eficácia do próprio Banco Central na definição ali da taxa de juros, o efeito riqueza, entre outros aspectos que acabam comprometendo ali a potência da política monetária e garantindo também uma estrutura de taxa de juros mais elevada. Uhum. Agora, Murilo, mesmo com esse aumento que a gente teve, né? Primeiro, só para lembrar quem está nos assistindo, a gente passou essa casa dos 7 trilhões da dívida pública ainda no ano passado, né, em julho do ano passado. Há projeções, inclusive, de uma trajetória ainda maior. Daqui a pouco até vou falar um pouco sobre isso, né, na relação da dívida pública, dívida PIB. Mas ainda assim, a gente ainda tem os números divulgados nessa quarta-feira do Tesouro Nacional ficando um pouco abaixo do que a gente tem previsto no plano anual de financiamento, que está passando da casa dos 8 trilhões de reais. Então, mesmo tendo uma piora na qualidade, né, dessa dívida, como você estava explicando aqui para a gente, o fato da gente ter uma projeção ainda um pouco abaixo desse plano anual, de alguma forma isso pode ser interpretado de uma maneira não tão ruim, a ponto de destravar agora nesse momento uma revisão, por exemplo, nas projeções das casas, ou, por exemplo, também piorar as projeções, né, das agências de classificação de risco. Como que você avalia isso?
Eu acredito que tem um impacto tão relevante na previsão, porque o cenário não mudou de forma significativa. O plano anual de financiamento, ele tem que ser lido ali com certo cuidado também, pelo menos por dois aspectos. Primeiro, quando a gente olha para o cenário de curtíssimo prazo, o Tesouro Nacional ele faz uma gestão de emissão, a emissão líquida de dívida olhando as condições de mercado e também tem os prazos de vencimento dos títulos que vem sendo carregados pelo mercado. Então, nesse mês em específico, ali em julho, houve um resgate, houve um resgate líquido de título em mercado, justamente porque houve o vencimento de muitos títulos, ao mesmo tempo em que o Tesouro não validou, digamos ali, uma emissão significativa de títulos dado ao custo dessa emissão. E por outro lado, o resultado foi ainda assim um aumento do endividamento bruto, uma vez, como você também bem pontuou, houve uma apropriação de juros em cima daqueles títulos que já estavam ali em mão dos seus detentores em mercado. Quando a gente olha também, o Tesouro e o Banco Central, por mais que sejam entidades separadas, eles batem a bola de forma conjunta por meio de uma operação chamada operação compromissada. Então, quando acontece um excesso de liquidez em mercado, por exemplo, que acaba não sendo ali resgatada necessariamente, acaba não sendo absorvida necessariamente por emissão de título público, o Banco Central tem que atuar realizando operações compromissadas para poder enxugar essa liquidez. Essa operação compromissada também bate no endividamento público, uma vez que ela é considerada essas operações são consideradas para fins de mensuração daquela dívida bruta do governo geral, tá? Então, assim, esses números têm que ser olhados com cuidado, eu recomendo nós observarmos a tendência de longo prazo e também fazer sempre essa avaliação, matizando ali com o estoque de operações compromissadas realizadas pelo Banco Central. Uhum. Agora, Murilo, a gente tem algumas projeções no mercado que apontam que a dívida já está perto dos 99% em relação à dívida bruta do Brasil, está perto dos 99% do PIB do país, né, um pouco mais para frente. E não é bem o cálculo que a gente tem, por exemplo, se a gente for olhar pelas contas, né, do Tesouro. Oficialmente, então, a gente tem uma divergência, né, dessas projeções que andam agora no mercado. Essa diferença de metodologia preocupa, né, nesse momento? Você vinha explicando até, inclusive, que a gente precisa olhar com cuidado para esse plano anual. Qual que deve ser, então, a métrica mais relevante, né, para poder acompanhar essa sustentabilidade da dívida pública? Para onde a gente deve olhar? Realmente para esse longo prazo? Você já antecipou agora um pouquinho na sua resposta que sim. Como pesar realmente essa qualidade, essa trajetória da dívida e como tomar isso como o que a gente deve tomar como referência na hora, né, da decisão de investimento? Olha, a dimensão da dívida, a trajetória da dívida, ela é determinada, muito mais a trajetória, ela é determinada por alguns fatores, né? Então, a capacidade do governo entregar um superávit primário, obviamente, o tamanho do estoque da dívida influencia ali também a sua própria tendência de crescimento, uma vez que a incidência de juros sobre esse estoque também leva ao crescimento de dívida. Então, a gente já falou de um outro ponto relevante, que é o juro real. E nós temos, por outro lado, também o crescimento a médio da economia brasileira projetada. Então, essas variáveis sofrem muita oscilação de casa a casa de mercado e também dentro do governo. Então, o que é recomendável é ter um certo conservadorismo para poder ter uma espécie de gordura ali para queimar caso o cenário não se concretize. O governo coloca ali uma projeção de crescimento do PIB próximo da casa dos 3%, que é bastante elevado e acima do PIB potencial ali indicado, inclusive pelo Fundo Internacional Monetário Internacional, em relação ao histórico de crescimento da economia brasileira, não o histórico de curtíssimo prazo, do pós-pandemia, a economia tem crescido acima desse patamar, mas tem pressionado o mercado de trabalho. A gente sabe que sem ganho significativo de produtividade, esse ritmo de crescimento econômico ele perde tração no médio prazo. Além disso, também, quando a gente olha para o juro real, o governo trabalha com juro real de longo prazo abaixo de 4%, enquanto o próprio Banco Central, nos seus relatórios publicados em mercado, já trabalha ali com 5%. E o juro real hoje corre muito acima disso.
Então, a perspectiva de fato para uma estabilização da dívida PIB no curto e no médio prazo está basicamente afastada. Precisa fazer ali uma reforma das contas públicas bastante significativa, uma reforma do Estado propriamente dito, de Uhum. diferentes políticas públicas, e isso está afastado pelo menos até depois do período eleitoral. Pois é, você chegou aqui até no que seria a minha próxima pergunta para ti, viu, Murilo? Porque, bom, a gente tem nessa trajetória crescente da dívida pública, do outro lado, a gente tendo a frustração de arrecadação, como a gente teve recentemente, uma tendência de desaceleração, ou quando a gente tem até aumento de arrecadação, são de receitas que elas não são recorrentes, né? Elas acabam sendo pontual, que não garante um fôlego realmente para as contas públicas, resultando em bloqueios, em contingenciamentos, que é o que a gente já tem visto. Com essa dívida crescente, sobra espaço para que o governo amplie investimentos em infraestrutura, programas sociais, que a gente sabe que são, né, de fundamental importância para esse governo, ou seja, a gente corre o risco de uma paralisação da máquina pública diante de cortes e contingenciamentos que a gente já tem de um lado, dívida crescente de outro e arrecadação que segue sempre, né, em cima do muro, sem garantir muita certeza e muita previsibilidade para as contas. Sem dúvida corremos esse risco. Quando a gente olha para o investimento público ali feito pelo aspecto ali do governo geral, digamos assim, o governo central, né, que é basicamente isso que nós estamos olhando agora, olhando para o governo central, ele tem uma trajetória nítida de queda ao longo dos anos. Houve algum suspiro ali depois de 2022, 23, algum suspiro, mas um suspiro bem breve, muito abaixo da média dos anos 2010. E essa trajetória ela vem sendo exprimida uma vez que as despesas discricionárias vêm sendo esmagadas, né? Então, o investimento público, historicamente, é aquele que mais sofre. Curiosamente, quando a gente olha para os outros entes, especialmente os municípios, houve um forte crescimento do investimento público. Só que há indícios de que esse investimento, primeiro, ele não é estruturado frente ao que é realizado ali pelo governo federal do ponto de vista de integração nacional, de ganhos logísticos significativos, acaba ficando muito ali em ruas, acaba ficando muito em praças, acaba ficando muito naquele investimento pequeno municipal e, portanto, a qualidade do investimento também piora quando se olha a distribuição entre os governos. E ainda não pode afastar a forte expansão das emendas parlamentares, que tem aí enxugado a disponibilidade de recursos na União e jogado recursos especialmente nos municípios, e, portanto, a parte relevante desse aumento de investimento deve estar relacionada às próprias transferências das emendas parlamentares, que todos nós sabemos. Vale olhar aí na noticiário todos os dias que a qualidade dessas transferências da aplicação desses recursos está sendo questionada aí nos mais diferentes órgãos e aparenta ter uma qualidade extremamente baixa. Então, infelizmente, se nós quisermos ganhar produtividade, recuperar a agenda do investimento é fundamental. E o governo deveria ter uma agenda dupla, uma da recuperar do investimento público e outro também de aumentar a previsibilidade, o ambiente regulatório, para que o setor privado também participe com maior confiança em relação aos investimentos em infraestrutura no Brasil. Infelizmente, o que a gente acaba vendo é um crescente aparelhamento das agências reguladoras, seja ali por membros, por influência do Poder Executivo, mas também, sobretudo, por influência de determinantes dentro do Congresso Nacional. Então, isso também afasta o outro lado do investimento, que é a previsibilidade necessária para fazer o investimento privado de longuíssimo prazo, que é o investimento típico do setor de infraestrutura. Perfeito. Murilo, eu quero muito agradecer a tua participação, sempre com ótimas explicações aqui, com um assunto que é tão complexo. Conversamos agora com o especialista em contas públicas e economista da Go Associados, o Murilo Viana. Meu querido, muito obrigada, uma ótima quinta para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Ótima quinta. Até mais.